a lei da gravitação universal. Quando Isaac Newton escreveu o seu livro Principia, ele postulou que dois corpos se atraem com forças gravitacionais que são proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre eles. Então, ao postular isso, ele conseguiu unificar a mecânica terrestre, com a qual o Galileu Galilei se preocupou, que descrevia o movimento dos corpos na superfície da Terra, com a mecânica celestial, que na época o melhor avanço eram as leis de Kepler, que descreviam o movimento dos planetas. Matematicamente, esta lei toma a forma. Então, na forma matemática, aquela lei que está expressa por essência fica força, ou seja, a força gravitacional vai ser um G vezes a massa dividido por distância ao quadrado. Então, nessa forma, o F é a força gravitacional, G é a constante gravitacional universal, M maiúsculo e M minúsculo são as massas dos corpos que estão interagindo e D é a distância entre esses corpos. Esta força F é uma força de interação, o que quer dizer que o corpo de massa M aplica uma força de intensidade F no corpo de massa M minúsculo, assim como o corpo de massa M minúsculo aplica uma força de intensidade F no corpo de massa M maiúsculo. Então, nossa situação. No meu caso aqui, a Terra aplica uma força-peso no meu corpo e que me puxa para baixo. Eu aplico uma força na Terra, no centro da Terra, que tem a mesma intensidade que o meu peso, só que essa força me puxa para cima. Então é um par de ação e reação que nós já estudamos. Essas duas forças são exatamente iguais, têm sentidos opostos, só que os efeitos são muito diferentes porque a massa minha e a massa da Terra também são muito diferentes. Entre 1797 e 1798, Henry Cavendish realizou experimentos para determinar a densidade da Terra, cujas conclusões foram publicadas em 1798. As medidas realizadas por Cavendish permitiram conhecer o valor da constante universal. Então, não era o objetivo principal do Cavendish descobrir o valor desta constante, ele queria saber qual era a densidade da Terra. Então, essa constante, calculada a partir das medidas feitas pelo Cavendish, são de 6,67 vezes 10 na menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Então, a primeira aplicação, para ver como é que a gente vai usar a lei da gravitação universal. Determine a força de atração gravitacional entre uma abóbora de 12 kg e uma melancia de 15 kg, quando a distância entre elas é de 8 metros. Então, usando a lei, eu vou substituir os dados, eu vou ter 6,67 vezes 10 na menos 11, vezes 15, vezes 12, dividido por 8. Então, 15 vezes 12 dá 180 e 8 ao quadrado, 64. Então, ficou 6,67 expoente 11 negativo vezes 180 dividido por 64 igual. Então, esta força gravitacional vai ser de 1,8759 vezes 10 na menos 10 newtons. Então, essa é uma força realmente muito pequena. Porque as massas desses dois corpos também são pequenas. Aplicação 2. Sabendo que a massa da Terra é 5,97 vezes 10 na 24 kg e que o seu diâmetro é de 12.742 km, determine a força de atração gravitacional que atua em uma pedra com massa de 1 kg. Então, usando a fórmula, vou substituir os dados, eu vou ter que a força gravitacional, então é
6,67 vezes 10 na menos 11, vezes 5,97 vezes 10 na 24, dividido por 6.371.000 elevado ao quadrado. Qual é a origem desses 6 milhões? Eu tenho os 12.742, eu dividi por 2 porque eu tenho que usar o raio. E eu tenho que multiplicar por 1.000 para ter em notação, para ter em metros. Então, aqui é a origem deste valor. Então, fazendo agora contas. 6,67 expoente 11 negativo vezes 5,97 expoente 24 igual, vezes 1, não preciso colocar, dividido por 6,371, 3 zeros, elevado ao quadrado, igual. Então, a aceleração, o peso desse corpo, a força que atua nesse corpo, é de 9,81036 newtons. Ou seja, é a aceleração da gravidade. Então, essa é a forma com a qual se descobre a aceleração da gravidade dos planetas. Você considera a força que vai atuar sobre uma massa de 1 kg. Então, se a massa for 1, é com este valor de aceleração que vai calcular. Então, a gravidade ela pode ser medida em metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração que a gente normalmente usa, mas também se pode usar como unidade de gravidade newtons por quilograma. Então, a gravidade é uma informação da intensidade da força que atua em cada quilograma de massa. Agora vamos para uma terceira aplicação. Aplicação 3. Sabendo a massa da Terra, m, 5,97 vezes 10 na 24 kg, do Sol, m maiúsculo, 1,989 vezes 10 na 30 kg, e o raio da órbita, r, de 1,496 vezes 10 na 11 metros, determine, em primeiro lugar, a força gravitacional entre a Terra e o Sol. Então, usando a equação, força gravitacional, eu vou ter 6,67 expoente 11 negativo, vezes a massa do Sol, 1,989 expoente 30, vezes a massa da Terra, 5,97 expoente 24, igual, dividido por 1,496 expoente 11 elevado ao quadrado, igual. Então, eu vou ter uma força gravitacional imensa. Vamos colocar em notação científica 3,5389 vezes 10 na 22 newtons. É o valor da força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Então aqui começa uma questão interessante que, para corpos pequenos, como nós começamos no primeiro exercício, na aplicação 1, de uma abóbora e uma melancia, dois corpos de 12 e 15 quilos, se não me engano, a força gravitacional tem um valor insignificante. Mas os corpos celestiais da astronomia, estudados na astronomia, têm massas colossais. E aí as forças gravitacionais se tornam predominantes no movimento dos astros. Agora a pergunta B. A aceleração centrípeta da Terra. Então, voltando para o movimento circular, nós temos, em primeiro lugar, a força gravitacional que atua na Terra é a força centrípeta que mantém a Terra em movimento circular ao redor do Sol. Eu vou chamar aqui de movimento circular,
mesmo que seja um movimento em uma elíptica, porque a trajetória da Terra está muito próxima de uma circunferência. Então, a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, onde eu posso isolar que a aceleração centrípeta, então, vai ser a força gravitacional dividida pela massa da Terra. Ou seja, a aceleração centrípeta vai ser a força gravitacional, que nós acabamos de calcular, dividida por 5,97 expoente 24 igual. Então, essa força centrípeta é de 5,92 vezes 10 na menos 3, ou em notação não científica, a aceleração centrípeta é de 0,00592785 metros por segundo ao quadrado. Aplicação 3. A velocidade orbital da Terra. Com que velocidade a Terra se move para completar uma volta ao redor do Sol a cada ano? A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, onde eu então posso isolar que a velocidade vai ser o raio da órbita vezes a aceleração centrípeta. Substituindo os dados, a velocidade vai ser esta aceleração centrípeta que nós já calculamos, vezes o raio da órbita, 1,496 expoente 11, e deste valor, então, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, eu vou ter uma velocidade de 29.779,3 metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo nós estamos nos movimentando quase 30 quilômetros. Então, essa é uma velocidade bastante elevada com a qual a Terra viaja ao redor do Sol. E a pergunta D, o período de revolução da Terra, que vocês já devem saber, é 1 ano. Então, usando as informações que nós temos, a velocidade é 2π vezes o raio, dividido pelo período. Então, essa é mais uma equação que foi estudada lá no movimento circular. Isolando o período, eu vou ter que o período é a velocidade, é 2πr dividido pela velocidade. Então, eu tenho a velocidade, eu vou dividir por 2 vezes, onde é que está o π desse? Π vezes o raio 1,496. Não deu certo. Então, vamos fazer direto. 2 vezes o π vezes 1,496 expoente 11 igual, dividido por 29.779,3 igual. Então, este período é de 31.564.000 segundos. Ou seja, se eu dividir isso por 3.600, eu vou ter 8.767 horas. E se eu dividir isto por 24, eu vou ter 365 dias, que é o que nós conhecemos como sendo 1 ano.